não vou classificar esse vídeo como 18+, porque eu pretendo abordar esse livro com um olhar mais psicológico, mas a história é sim adulta e eu preciso deixar isso claro. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Stephanie Oliveira, você está no canal Mundos Impressos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui. Mas antes de mergulhar no ponto de vista que eu desejo, você precisa saber do que se trata, né? A História do Olho não é um livro fácil, nem um pouco. Mas isso não se deve à escrita propriamente dita, mas sim à sua temática. É como se toda a sua complexidade, insanidade e mistério a mesclasse desde a primeira página. Tanto que não é incomum receber esse livro com estranheza, porque ele não vai tratar apenas da história de um rapaz que se sente atraído por uma garota e junto com ela passa a ter relações sexuais bem incomuns. Justamente porque as descrições dessas relações sexuais são feitas de maneira muito gráfica, ilimitada e despudorada. Eu pessoalmente sou uma pessoa muito difícil de incomodar. Para um livro me causar estranheza, ele precisa de muito, só que essa história em si não encontrou alguma dificuldade. O livro é como se fosse uma espécie de autobiografia, mas feita de maneira indireta, porque digamos que as relações sexuais impressas na história parecem terem sido vividas em sonho, de tão simbólicas e abstratas que elas são, e ao mesmo tempo dão uma espécie de ressignificação de tudo que o autor propriamente vivia. Antes de ser mais direto, eu gostaria de deixar muito claro que eu não tô aqui para questionar o fetiche, a prática de ninguém. Desde que ambas as pessoas estejam de acordo, não tô nem aí. Só que eu preciso enfatizar para vocês que me assistem que nessa obra em si, tudo que é sexual remete a um formato oval ou a toda e qualquer coisa que consiste em urina. E sabe o que é mais curioso nisso tudo? Tudo está diretamente relacionado com o pai paraplégico do autor. O pai dele era paraplégico e tinha mais uma série de doenças desde que o autor se entendia por gente. E por motivos psicológicos isso acabou marcando toda a sua vida e desenvolvimento. Em relatos pessoais, o próprio autor admitiu que a memória mais forte que ele tinha de toda a sua vida era quando criança olhar o seu pai urinando na cadeira de rodas e a maneira com que ele revirava seus olhos enquanto fazia, fazendo com que a criança compreendesse que era o único momento da vida em que o seu pai sentia certo prazer, felicidade. Esse fato diário acabou impregnando na cabeça dessa criança e na medida em que ele foi crescendo, esses fatos começaram a mesclar com os sonhos eróticos que ele tinha. Por isso que todos os relatos impressos nessa história têm formato oval, simbolizando os olhos que o pai revirava enquanto ele urinava, que é outro símbolo muito marcante na história. As descrições são bem gráficas, como eu disse pra vocês, então realmente não é qualquer pessoa que vai se sentir bem e confortável lendo esse tipo de história. Mas se você mergulhar nesse texto com um olhar primordialmente literário, voltado, claro, para o caminho da psicologia, você vai inclusive encontrar passagens até mesmo poéticas e eu não tô brincando. Essa história foi escrita como uma espécie de desabafo, uma tentativa do autor de externalizar tudo aquilo que o inundava. E o autor em si, ele buscou muita ajuda psicológica. E esse livro, inclusive, foi um resultado de descobertas que ele foi fazendo durante o tempo e conseguiu colocar em palavras. O narrador em primeira pessoa vai ainda mais passar essa sensação de desabafo. E por diversas vezes, o vocabulário um tanto quanto infantil acabava denunciando de onde se originaram todas essas ideias e momentos. Principalmente porque as personagens são adolescentes, quase não há adultos, e quando raramente há um, é como se eles tivessem inserido em uma espécie de universo paralelo. Outro ponto interessante da obra, talvez o mais perturbador, seja aquele protagonizado pela personagem Marcela, que não é a jovem que ele se relaciona desde o começo, mas é a que mais simboliza o autor enquanto criança, ficando impactado, tomado pelo pai urinando. Porque toda vez que ela participa de alguma coisa, você percebe na personagem que ela se sente incomodada por estar ali, culpada por ver, culpada por gostar, por participar de algo que ela sente que é errado, mas ainda não resiste. Como eu disse pra vocês, é um livro cheio de simbologia, então eu acredito que nada, além da própria urina, signifique o que propriamente está escrito. Essa obra, inclusive, é a favorita do autor, é que ele mais gostou de escrever, então a gente acaba conseguindo ainda mais
imaginar o quanto dele mesmo tem ali impresso. Vou procurar se ainda tem esse livro, gente, porque ele é da Kozak Naif, então tá meio que muito esgotado. Só que caso eu encontre, eu vou deixar aí no box de informações pra vocês, tá bom? De qualquer maneira, eu acredito que no sebo com certeza tenha. Então, eu vou deixar aqui a dica pra vocês, te pedir aquele like e também a sua inscrição aqui no canal para me ajudar na divulgação. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Beijo!